Diz a lenda que o colombiano Gabriel Garcia Marques acordou certo dia com a primeira frase de 100 anos de solidão impressa na mente dele e escreveu febrilmente a partir dela durante os 18 meses seguintes. E que primeira frase! Vai saber fisgar um leitor assim lá na Casa do Chapéu. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. E é assim também que começa a minissérie 100 Anos de Solidão, da Netflix. 100 Anos de Solidão foi publicado em 1967, foi em grandíssima parte responsável pelo Nobel de Literatura que o Garcia Marques ganhou em 1982 e é um totem da literatura latino-americana, além de ser uma das maiores obras da história da literatura mundial. Os anos 60 foram um período de explosão da literatura latino-americana e o realismo mágico, que é o nome que se deu ao gênero de 100 Anos de Solidão, tem uma parte importantíssima nisso, porque é a maneira com que os autores latino-americanos tentaram, de alguma maneira, descrever ou entender um continente indescritível. Mas leva várias páginas de livro e várias horas de série até a gente reencontrar o coronel Aureliano nesse dia em que ele é flagrado no começo do livro. O ponto de partida da história e o ponto de partida das 7 gerações que figuram nela é o casamento do José Arcádio Buendia com a Úrsula Iguarán. 2 primos que, por causa dessa proximidade, diz a mãe da noiva, vão ter um filho com rabo de porco. Essa profecia nunca se cumpre ou demora muitíssimo a se cumprir, mas a opressão dela e a perseguição de um fantasma de um homem que o José Arcádio matou fazem com que, na companhia de vários outros amigos jovens, eles resolvam sair numa aventura. A ideia é chegar até o mar. Depois de 2 anos de viagem, eles, na verdade, param no meio de um pântano e fundam Macondo. Durante os seus 100 anos de história, Macondo vai passar de um vilarejo rústico no meio do nada até uma alegoria muito complexa da Colômbia e da América Latina em geral. Eu acho que seria impossível transpor 100 anos de solidão da página para a tela com a mesma riqueza. Mas esta minissérie aqui chega bem perto disso. O mais curioso é que esta é a primeira adaptação jamais feita de 100 Anos de Solidão. Tem um filme japonês vagamente inspirado no livro, mas não conta. Isso porque o Gabriel Garcia Marques achava que a história de Macondo e dos Buendia tinha que ser conhecida por meio das palavras e a prosa dele é encantatória. E porque, com toda razão, ele morria de medo que a adaptação fosse uma coisa feita em Hollywood. Vale dizer que ele sabia o que estava falando porque ele foi vítima de uma adaptação pavorosa de O Amor nos Tempos do Cólera em 2007. Ele achava que, se fosse para fazer uma adaptação de 100 Anos de Solidão, ela teria que ser latino-americana ou, mais especificamente, o mais possível colombiana. E isso é o que a Netflix proporcionou aos 2 filhos do Gabriel Garcia Marques, que são produtores da série, deram a benção para ela e, lógico, conseguiram esse contrato de 16 episódios. A gente tem 8 que estrearam agora e no ano que vem outros 8 devem estrear, para que a história pudesse ser contada no tempo dela. E o tempo em Macondo é tudo, porque Macondo é uma cidade fora do tempo, ou onde o tempo é circular. É o não tempo e um não lugar. É curioso como os moradores de Macondo se encantam ou acham que é feitiçaria, coisas que, àquela altura, no final do século XIX, já eram conhecidas. Ímãs, gelo, ou, no entanto, não piscam um olho sequer quando a cesta de um bebê começa a levitar, quando uma chuva de flores cai durante a noite toda para assinalar a morte de um personagem. E essa magia vai estar também no livro importantíssimo a que o grande amigo do José Arcádio, o patriarca, se dedica, o cigano Melquíades, a escrever a vida inteira dele. E é um livro que contém não só o passado e o presente, mas no qual está todo o futuro já dos Buendia, como se ele já tivesse acontecido. O elenco, na maior parte muito bom, de 100 Anos de Solidão, é na maioria colombiano. E a direção dos episódios está dividida em 3 para Laura Moro Ortega, uma cineasta colombiana com mais experiência em longa-metragem, e para o argentino Alex Garcia Lopes, que tem muita experiência com séries de várias nacionalidades.
Juntos eles criaram uma linguagem visual que resolve a parte mais dura de adaptar 100 anos de solidão, que é justamente essa convergência entre o real e o mágico. A maneira como o Macondo vai se transformando e essa circularidade do tempo que o Gabriel Garcia Marques reforçava, dando o mesmo nome para os personagens de gerações diferentes, eles resolvem com enquadramentos muito bonitos, em geral muito amplos, e com movimentos de câmera que reproduzem essa ideia de circularidade, de dar a volta em uma coisa e ver ela a cada passagem e ficando maior e ficando diferente. E na outra dimensão do livro, que é a mais difícil de resolver, a do mágico, eles fazem escolhas muito felizes. A principal escolha é fazer tudo on camera. Quando alguém levita, sim, a pessoa está sendo suspensa por cabos no set. Não é efeito digital. A chuva de flores é uma chuva de flores. Milhões de flores sendo despejadas sobre o cenário durante várias horas de filmagem. Eu acho que nem todos os integrantes do elenco estão à altura dos papéis deles. Mas, como eu disse, na maioria o elenco é muito bom, com 3 destaques fundamentais, exatamente em 3 papéis cruciais. A Marleida Soto, excelente como a Úrsula mais velha. Cláudio Catanho, muito, muito bem. Ele tem uns olhos cheios de melancolia, de arrependimento, no papel do Aureliano Buendia, o coronel do início do livro. Diego Vasquez, no papel do José Arcádio mais velho, que, depois de enlouquecer, vai passar anos e anos amarrado a uma árvore no quintal dos Buendia. Eu acho que 100 Anos de Solidão não só é um marco muito importante na produção de séries latino-americanas para as plataformas de streaming, como no quanto ela é bem sucedida, ela tem um outro mérito ainda, um bônus que vem junto com ela. Talvez quem nunca se interessou em ler 100 Anos de Solidão até hoje, agora fique com vontade de conhecer em primeira pessoa esse livro fenomenal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.